Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para nós, fica até o final do vídeo, tenho certeza que Deus vai falar com você. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui Jesus falando para os discípulos. Então eu aprendo que o principal ingrediente da liderança é a amizade. Se você quer ter uma liderança forte, busque ser amigo dos seus liderados. Se você quer ter um líder forte, busque ser amigo do seu líder. A amizade, ela destrói as cadeias da desconfiança, as cadeias, que prendem o romper de Deus. Então, dentro de uma igreja, principalmente, a amizade é a chave para uma liderança bem-sucedida. A amizade é a essência da cooperação voluntária, porque se eu me torno amigo do meu pastor, se o pastor se torna amigo das ovelhas, se os diáconos se tornam amigos uns dos outros, nós já não trabalhamos, já não fazemos a obra de Deus com peso, mas fazemos voluntariamente e por amor. Isso já não se torna um fardo, mas se torna um prazer, um privilégio. Eu sirvo porque eu amo aquelas pessoas, porque são minhas amigas, são meus amigos, e eu tenho prazer e alegria em fazer. Então, uma liderança que é amiga é uma liderança que prospera, que rompe. Jesus disse: eu não vou chamar mais servos. Ele olha para os discípulos: agora eu vou chamar vocês amigos. E Jesus não estava mentindo. Quando Judas veio trair Jesus com um beijo, ele olha para Judas e diz: amigo, você trai o Filho do Homem com um beijo. Jesus não estava sendo hipócrita também. Ele considerava Judas o seu amigo. Jesus fez 12 amigos, onde ele podia confiar neles, onde ele podia abrir o coração. E quando Jesus está ali no Getsemane, suando gotas de sangue, ele chama Pedro, Tiago e João. Ele diz: vocês podem orar comigo pelo menos uma hora, minha alma está angustiada até a morte. Jesus, ele contava com a ajuda dos seus amigos. Então a amizade é uma chave fundamental para o progresso da igreja. Se você tem líderes e liderados que estão um contra o outro, a Bíblia diz que em Amós, que a casa dividida ela não subsiste, Em Salmos diz que aonde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas o contrário disso também pode acontecer. Onde há desunião, não tem bênção, tem maldição e morte. Então, quando nós andamos nesse princípio de amizade, nós podemos confiar uns nos outros. E muitas vezes a gente não confia porque espera a perfeição do líder, ou a perfeição daquele que está sendo liderado. Uma coisa que nunca vai acontecer. Jesus confiou nos discípulos, eles sendo imperfeitos, Tanto é que Pedro nega Jesus 3 vezes, os discípulos o abandonam, mas assim mesmo Jesus confiou neles, E amou eles até o fim. E o que é o fruto de uma confiança? O fruto de uma confiança é frutos visíveis. Pedro, na primeira pregação dele, ele ganha mais de 3.000 almas. Depois ele ganha mais 2.000 almas para Jesus. Mas porque Jesus sempre acreditou. Jesus tinha uma constante amizade com eles. Então, irmãos, vocês que estão nos ouvindo, amizade é igual confiança. Hoje quase você não vê pessoas abrindo seus corações para os seus líderes, Por exemplo, para confessar os seus pecados. Às vezes as pessoas pecam e não se arrependem a ponto de chegar no líder, e dizer: olha, eu estou assim, não estou conseguindo sair desse vício, não estou conseguindo sair desse pecado, eu preciso de ajuda. Isso é muito raro hoje, nos dias de hoje, As pessoas, elas falam para Deus, falam para pessoas que nem têm capacidade de ajudá-las, pessoas que estão ainda num processo de libertação, pessoas que nem foram salvas, mas não chegam para os seus pastores, para os seus mentores, porque não confiam, não abrem o coração. Isso precisa ser quebrado, precisa haver confiança das duas partes,
para que haja a verdadeira bênção no meio da liderança, né? Então, quando você tem um amigo como líder, você não vê ele como uma ameaça, como um inimigo, você não vê ele como alguém para ser abatido, né? Porque eu lembro do pastor Luiz Hermínio, quando ele se converteu, ele era traficante de drogas, ele estava vindo do tráfico, eles tinham um código de honra no tráfico. Se alguém fosse pego com droga, a pessoa que não foi presa, ela ficava responsável por cuidar da família daquele que foi preso, independente do tempo que ele ficasse na cadeia. Essa era uma conduta que eles tinham no tráfico, até aquela pessoa sair da cadeia e poder realmente voltar a cuidar da sua família. Então, entre os traficantes tinham essa conduta de amizade, de honra, né? Mesmo servindo Satanás. E o pastor Luiz Hermínio disse que quando ele chega para a igreja, né, ele rendido, cheio do Espírito Santo, querendo Deus, com sede de Deus, mas quando ele começa a se envolver nos bastidores, ele vê pastor brigando com pastor, líderes brigando com líderes, ministérios, diáconos com diáconos, ministério de louvor com ministério de louvor. Ele disse assim: nossa, isso aqui está pior do que o tráfico de drogas. Não existe unidade, não existe amizade, não existe amor, companheirismo nesse lugar. Ele ficou assustado com o que as igrejas estavam vivendo, e não é diferente hoje. Pessoas estão ali lutando para puxar o tapete do outro, para ver quem cai primeiro, né? Algumas, eu ouso dizer que até fazem orações contrárias, né? Tipo uma macumba gospel, orando para o outro cair, para o outro se dar mal, para ele terminar o relacionamento. Isso às vezes por inveja, por ciúmes, por coisas banais, deixam de experimentar o melhor de Deus, né? Porque só existe bênção no meio da unidade. Então deixam de ser abençoados, deixam de viver o melhor que Deus tem para eles, por conta disso. Então, defender um ao outro é um princípio de amizade. Defender a igreja que você congrega é amizade. Se alguém vem falar do irmão da sua igreja, você tem que ser o primeiro a dizer: opa, aquele irmão é bênção, ele é um homem de Deus, aquela irmã é uma mulher de Deus. Mesmo que ele tenha cometido algumas falhas no passado, mesmo que ele esteja num processo de libertação, nós precisamos criar uma cultura de defender uns aos outros e defender a igreja local, né? Quantas pessoas chegam para falar da sua igreja e às vezes você fala assim: minha igreja é ruim mesmo, nem sei o que eu estou fazendo ali, está errado. Você tem que ser o primeiro a defender, falar que aquele lugar é uma bênção, que naquele lugar eu já recebi livramento, eu já fui curado, eu já recebi respostas de Deus, Deus curou minha alma, é ali que eu me alimento da palavra, ali que eu oro, ali que eu adoro Jesus, é ali que eu tenho comunhão com os irmãos. Então as pessoas elas vão se perdendo aos poucos por deixar de praticar a palavra de Deus, né? Jesus, sendo Deus, ele disse assim: eu vou chamar vocês de amigos. E às vezes nós queremos viver uma inimizade dentro do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, irmãos, a gente alegrar com o outro é muito difícil, porque às vezes você está vendo um irmão lá em destaque, Deus está levantando ele, mas Deus não levanta ninguém para que essa pessoa seja glorificada. Quando Deus levanta alguém, é para que a glória seja dele, para que essa pessoa alcance vidas. Por exemplo, alguém começa a tocar ali um instrumento e Deus capacita aquela pessoa com dons espirituais, aquela pessoa começa a louvar, pessoas são curadas através do louvor, pessoas são livres. E em vez de nós nos alegrarmos com isso, às vezes a gente fica triste. E em vez da gente falar: uau, Deus está operando através daquela vida, aquela apenas um vaso onde Deus está enchendo para usar, para beneficiar vidas, a gente fica triste. É muito difícil celebrar alguém, sorrir com quem está sorrindo, com quem dá bem. Às vezes é mais fácil chorar com quem está chorando, né? Eu não fico assim, vai dar tudo certo, mas quando alguém está sorrindo, a gente tem dificuldade de alegrar, de falar: glória a Deus, está dando certo, está fluindo, a igreja está crescendo, Deus está usando os irmãos. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus, alegrar com o que se alegra, né? E também diz chorar com o que chora. Então nós precisamos ter cuidado com a síndrome
de Caim. Qual que foi a síndrome de Caim? Gênesis capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atendeu o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Qual que é a síndrome de Caim? Quando Deus aceita a oferta de Abel, o irmão fica chateado, ele fica enciumado, ele tem inveja do seu irmão, porque ele queria que Deus aceitasse a sua oferta, né? Ele queria que Deus honrasse ele, então o semblante dele descai. Você começa a ver no meio da igreja, quando o pastor pede alguém para pregar, pede alguém para dirigir o culto, se a pessoa não é curada ainda, se ela não é liberta, ela começa a entrar na síndrome de Caim, o semblante descai, ela fica triste, fica magoada, às vezes deixa até de vir para a igreja, às vezes até sai da igreja, porque ela está pensando, eu podia estar no lugar da pessoa, Deus podia estar me usando. Mas Deus fala para Caim, pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Deus estava aconselhando ele, não faz aquilo que você está pensando, porque ele já estava pensando em matar o irmão. Ele diz assim: se você ofertar de novo, você acha que a sua oferta não vai ser aceita? Faz o seu melhor, dá o seu melhor. Mas Caim não ouviu a voz de Deus, ele mata o irmão. E quantas pessoas têm matado ministérios, matado gerações por causa disso, da síndrome de Caim, por causa dos ciúmes, da inveja. Não cabe a nós dominá-lo. É muito mais bonito se humilhar, às vezes diante de Deus e até do próprio irmão que você está sentindo isso. Dizer: olha, eu estou com esse sentimento, isso não é de Deus, mas eu não quero isso, eu quero ser livre desse pensamento, eu amo a sua vida, vamos vencer juntos. Mas Caim não ouviu a voz de Deus e ele matou o irmão. Nós não podemos ter ciúme daqueles que se destacam, pelo contrário, vamos cooperar um com o outro, todos juntos, todos vencem. Nós não estamos competindo, nós estamos no mesmo time, a igreja do Senhor. Então não importa quem faz o gol, se eu estou no time eu vou celebrar, eu vou comemorar, eu vou pular junto. Não importa quem está no ataque, mesmo que eu esteja no banco de reservas, se meu time está ganhando, é isso que importa. Se vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo libertas, curadas, é isso que importa. E agora, chorar com os que choram, às vezes líderes não têm chorado com os que choram, porque aqueles que estão chorando sozinhos. Então nós não podemos esconder nossas dores, nós não precisamos passar tudo sozinho, nós precisamos confiar nas pessoas que Deus colocou do nosso lado. Não esperem essas pessoas se tornarem perfeitas para confiar nelas. Foi o que eu disse de Jesus. Não existe pessoas perfeitas, não existe pastores perfeitos, não existe igrejas perfeitas. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão você vai estragar ela. E essa igreja não existe. Todos os seres humanos têm falhas, têm fraquezas. Uns são aparentemente visíveis, outros escondem muito. Mas todos nós estamos num processo de transformação, de renovação da mente diária, num processo da nossa alma sendo salva, sendo livre, Tiago vai dizer: acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, a nossa alma está sendo salva dia após dia. Então você precisa sim confiar, abrir seu coração. Por que pessoas às vezes morrem espiritualmente? Por causa do orgulho. Estão com fraquezas em alguma área da vida, mas não confessam. Estão passando alguma luta espiritual, mas não abrem o coração para pedir ajuda. O orgulho não deixa. Elas dizem para si mesmas: eu não vou me expor, eu não vou me humilhar a esse ponto. Eu lembro do pastor A.B. Uber confessando muitas pregações. Ele diz que tinha problema na área de masturbação, e ele confessava para o pastor dele quase todas as semanas. Na época não tinha WhatsApp, ele morria de vergonha, ficava vermelho, mas foi até ele vencer, isso. Chegou um tempo que ele falou: pastor, nunca mais eu vou te confessar isso, porque eu venci. E eles celebraram juntos, eles choraram juntos. Foi vergonhoso, foi difícil, mas foi necessário ele confiar naquele pastor para vencer. E ele prega isso em todos os lugares. Foi algo difícil na vida dele, ele ainda era solteiro, ele estava recém-convertido,
E hoje é um homem tremendo nas mãos de Deus, né? Então é isso, precisamos chorar com quem chora. Mas você precisa chorar e não precisa ser sozinho, precisa de alguém do seu lado para você chamar: ó, vem cá, preciso da sua ajuda, eu estou precisando de socorro. Seja o que for, conte com a sua liderança. Estou precisando de dinheiro, estou precisando de comida, estou precisando de oração, estou precisando de um abraço, estou precisando de uma palavra. Se a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, não se esconda, né? Se você precisa de visita, eu quero uma visita. Abra seu coração, abra sua boca, se exponha para relacionamento, se exponha para amizade. Não existe liderança sem amizade. Lucas capítulo 23, verso 26, vai falar de Simão o Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Diz assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Aquele Simão Cirineu, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Quem é o Simão que você tem confiado para ajudar a levar a sua cruz? A Bíblia diz em Efésios que existe um dia mau. Esse dia mau é o dia que acontece um divórcio inesperado, é o dia que o filho sofre um acidente, é o dia que a esposa fica doente, é o dia que o patrão manda alguém embora. Esse é o dia mau, é o dia que você não espera e acontece algo de ruim, é o dia que você descobre uma doença terrível. Esse dia é o dia que você precisa de um Simão, um Cirineu, porque a sua cruz está pesada, você não pode carregar ela sozinho. Não queira fazer tudo sozinho, dependa dos outros, peça ajuda. Até mesmo Jesus teve alguém para ajudar ele a carregar a sua cruz. Todos nós precisamos desse Simão que nos ajuda a carregar as nossas cruzes. A Bíblia diz: levai os fardos uns dos outros. E nós precisamos dessa transparência, né? Nós precisamos congregar por conta disso, porque é muito fácil ser cristão na sua casa, não tem ninguém para pegar lá no seu pé, para te chamar a atenção, não tem ninguém para você vencer em amor, porque a Bíblia diz para a gente amar até mesmo os inimigos, orar pelos que nos perseguem, abençoar eles. E se você serve a Deus só no seu quarto, você não vai ter ninguém que vai às vezes te tratar com indiferença, te maltratar. Às vezes não vai ter alguém para você demonstrar amor, né? Amar quem te ama é muito fácil, né? Amar seu cachorrinho é muito fácil. Amar as plantas da sua casa, eu quero ver você amar o irmão endemoniado, o irmão complicado da igreja, às vezes até os líderes complicados, os diáconos, os pastores. É esse que Jesus está esperando você perdoar, dar outra face, andar outra milha. Isso tudo é sobre liderança. Às vezes a gente quer ser líder, só que Deus está vendo você como liderado. Imagina se você se tornar um líder e os seus liderados te tratarem como você tem tratado os seus líderes. Seria gostar? Então Deus tem um tempo para tudo. Todo propósito debaixo do céu tem um tempo para tudo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. E nós precisamos andar na verdade. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Gálatas 4,16, Paulo diz assim: por acaso eu vos fiz ser inimigo, eu vos tornei inimigo por vos dizer a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo ali para os Gálatas, né? Porque ele falou a verdade, aquele povo ficou inimigo dele. Irmãos, é muito melhor você andar na verdade do que na mentira. Em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não queira andar perto de pessoas que só passam a mão na sua cabeça, só falam aquilo que você quer ouvir. Ande com pessoas que falem a verdade para você, mesmo que doa, mas pessoas que te amam, elas vão te falar a verdade. Imagina você está andando e aí tem um buraco ali na frente, só que você não está vendo, alguém está de longe está vendo. Você gostaria que aquela pessoa te alertasse, falou: você vai cair no buraco. Ou que aquela pessoa falasse: não, pode continuar, vai dar tudo certo. A verdade é necessária, a verdade cura, a verdade liberta. Se você tem se sentido chateado porque alguém te disse verdades, você precisa se converter, você precisa rever seus conceitos. Jesus nunca mentiu para os discípulos. Jesus, ele repreendeu Pedro, diz: afasta de mim, Satanás, você não compreende as coisas de Deus, só as coisas dos homens.
Jesus entra lá no templo, ele derruba as mesas, ele diz: vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração. Ele tinha um zelo por aquilo ali. Jesus nunca usou uma máscara para agradar pessoas, ele sempre foi verdadeiro, foi direto. E os fariseus, Jesus curava no sábado, eles iam repreender Jesus, fala: por que você não cura na sexta? Jesus diz: vocês pegam um jumento de vocês, a ovelha, e dá comida, alimento para eles no sábado. Agora essa pessoa que eu curei estava 18 anos sendo escravizado por Satanás. Vocês estão achando ruim de eu curar no sábado? Jesus era verdadeiro, a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tem andado com pessoas verdadeiras, não se assuste. E às vezes a gente se assusta porque o que mais tem é pessoas falsas, pessoas que só falam aquilo que nós queremos ouvir, que nos agrada, aquilo que é bom para o nosso ego, que enche a nossa alma. Mas a gente precisa de pessoas que nos confrontam também. Quando alguém está com uma ferida, não adianta você dar um beijo na ferida. Às vezes você tem que jogar um mertiolate, um remédio, vai arder. Eu lembro quando eu caí de moto, ralou, mas o enfermeiro lá, a enfermeira, o médico, estava jogando ali aqueles remédios para não infeccionar e ardia, doía. Aquilo ali era verdade, mas daqui uns dias eu estava totalmente curado. Imagina se ele estivesse só lá passando a mão na ferida e dizendo para mim, batendo no meu ombro: vai ficar tudo bem. Aquilo ali ia virar uma infecção, ia virar um pus. É perigoso eu até perder uma parte do membro, do corpo. Por quê? Porque a verdade é igual um remédio, na hora ele dói, mas depois ele cura. Então ande com pessoas que te confrontem sim, que são verdadeiras, que são sinceras, que são transparentes. Se você está sendo repreendido, é por seu bem. A Bíblia diz que Deus corrige todo aquele que Ele ama, que Ele açoita todo aquele que Ele tem por filho. Se nós estamos sem correção, é porque nós não somos filhos, somos bastardos. Então, uma verdadeira liderança, ela sabe ouvir e ela sabe falar, ela sabe andar em amizade, ela sabe ser amiga e sabe também abrir o coração, sabe ser transparente e dependente. Ela não carrega tudo sozinha, ela não quer ser melhor que ninguém, ela não é orgulhosa, As pessoas, tanto liderados como liderança, precisam considerar o outro maior do que a si mesmo. Jesus disse: quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja servo de todos. Então eu quero deixar essa palavra para você. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.